Uma das melhores coisas da televisão ao vivo é a imprevisibilidade. Os entrevistados respondem coisas inesperadas, fazem atos engraçados e surpreendentes. Televisão ao vivo só não é bom quando você quer impor uma narrativa. A realidade se impõe e o entrevistador pode acabar ouvindo coisas que não quer. Foi o que aconteceu 2 vezes hoje na Globo News. Os caras foram para os Estados Unidos achando que iam ouvir os entrevistados dizerem que votam em Kamala, mas ouviram um monte de elogios a Trump. A cara de bumbum que eles fizeram valeu a pena demais. A abertura dos colégios eleitorais começou cedo nesta terça-feira, dia oficial das eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas por uma disputa acirrada entre os candidatos Donald Trump e Kamala Harris. Só que, como esses americanos são muito atrasados e primitivos e não têm as moderníssimas e invioláveis maquininhas mágicas do Brasil, Butão e Bangladesh, o vencedor que comandará a Casa Branca nos próximos anos não deve ser anunciado ainda neste mesmo dia. Mas há sinais! Donald Trump já desponta na frente em Nevada, Arizona e Flórida, deixando os esquerdistas em pânico. Olha o voto latino em Miami, que beleza! Há relatos de todo o país de que os homens estão aparecendo em grandes números para votar. A cavalaria chegou. Os homens estão votando em números recordes e em Trump. Agora eles perceberam que tudo está em jogo. Outra coisa interessante. Os primeiros dados do dia sobre a votação nos estados de batalha apontam que o comparecimento urbano está em queda comparado a 2020 e o comparecimento rural está em alta, em números recorde. Como todo mundo sabe, Trump leva vantagem no chamado voto rural. Aliás, a comunidade Amish foi votar em peso no Laranjal. O sinal vermelho do desespero foi ligado nos estúdios da Globo News, tanto os do Brasil quanto os de cartolina, sem aquecimento central nem isolamento acústico, para onde foi mandada a torcida da Kamala, os correspondentes. Aqui no Brasil, Miriam Leitão, veio dizer sobre Trump o mesmo que ela disse sobre Bolsonaro, Milei e qualquer pessoa que não seja do PT, que ele é um risco à democracia! Então, vamos falar de tudo isso, economia, política, mas eu queria contar que é o seguinte, o Nate Silver é um pesquisador americano, é um cientista político que estuda pesquisas, análise de pesquisas. Então, todo mundo olha o que o Nate Silver está fazendo. Ele tem um site famosíssimo chamado 538, que é 538, que é o número do colégio eleitoral. Ele botou esse nome no site dele. Então, ele fez o seguinte, ele tem um modelo que ele pega as principais pesquisas, porque lá tem pesquisa demais, roda 1000 vezes e vê quanto que dá de um, quanto que dá de outro. A favor de um e a favor de outro. E a penúltima pesquisa tinha dado 54 vezes, 540 vezes o Trump, e 46 vezes Kamala, ou seja, Trump na frente. Mas houve uma reviravolta. Agora, a última pesquisa deu Kamala 51 vezes e Trump 49. Ou seja, estamos naquele empate, mas contudo se movendo nos tabuleiros. Os eleitores estão se movendo. Os 2 últimos discursos de encerramento de pesquisa tiveram tons diferentes, temperaturas diferentes, Trump bem mais raivoso e Kamala mais alegre, comemorando, cantando. Então isso aí influencia também. Vamos ver, tudo está em aberto e
Girou, girou, girou até dar Kamala. E minha senhora, lá não tem as urnas do Brasil, não tem essa de 51 a 49, não. Ele, se tiver agora um novo mandato, ele estará mais forte. E mais forte porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora porque teve os indicados dele. Ele afrontou a democracia americana publicamente, né? Ele tem processos contra ele, mas ele que não foram julgados a tempo, mas ele falou em praça pública, mandou os seguidores dele irem para o Capitólio. E eles foram e quebraram e ameaçaram, portanto, a democracia. O que era aquele dia? Era o dia da certificação da vitória de Joe Biden. E ele passou esses 4 anos duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia e chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. E então todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes, como mudança climática. Ele é um negacionista. Esse é o fato de que Trump chegará mais forte. Mas na economia, ambos têm propostas protecionistas, né? Achei o cabelo dela tão lindo hoje. Aposto como usou o shampoo de laranja. Deixa o cabelo um bagaço. Olha, se o Trump é um risco à democracia, a Miriam é um risco para os espelhos. Olhou para um, ele racha na hora. Essa mulher não sabe se expressar, não consegue argumentar com clareza e coerência, gagueja. Como essa infeliz é comentarista de política e economia na TV, onde saber falar é fundamental? Engraçado como a Miriam vê o Trump como um risco à democracia, mas acha que o Lula, parceiro de Maduro, de Cuba, de Putin, da China e do Irã, é a democracia encarnada. Outro que previu o apocalipse caso o Trump vença foi o Mirval Pereira. E também as relações pessoais, às vezes, interferiram, né? O Lula, de esquerda, se dava muito bem com o Bush, filho. Eram duas posições completamente distintas, mas se davam bem. O Bill Clinton e o Fernando Henrique eram da mesma posição política e se davam muito bem. E o Fernando Henrique não gostava do Bush, tinha uma certa rejeição ao Bush. Então, essa mudança no perfil dos partidos americanos e do eleitorado americano faz com que hoje haja uma ponderável decisão para um lado ou para o outro. O problema todo é o Trump. O Trump, a capacidade do Trump de criar um clima hostil no mundo é aterrorizante. E acho que para o Brasil e para o mundo a vitória dos democratas é melhor do que ter um presidente instável e agressivo como o Clinton, o Trump é. Clima hostil no mundo. Me poupa, bicho. Durante o governo Biden e Kamala, tivemos guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, guerra no Líbano, tensão em Taiwan, Talibã tomando o Afeganistão, Venezuela querendo invadir a Guiana, Brasil tomado por facções. Se com Trump o mundo fica num clima hostil, já tá melhor do que agora, que não é só clima. Mas a realidade e os fatos não importam quando você é torcida. E quando você é torcida, procura desesperadamente ver uma fraqueza no time adversário. Veja a militante Flávia Oliveira enxergando até a postura abatida em Trump. Essa postura, né, uma postura um tanto abatida, eu chamaria. Os ombros um pouco envergados, que contrasta um pouco com uma imagem muito vigorosa que o Trump gosta de mostrar. E eu até faria uma analogia com aquele movimento dele, né, do punho erguido, do braço erguido, depois daquela tentativa de homicídio que sofreu, ainda com Biden como adversário, em que ele fez aquele gesto do fight, lute. E o Coalho mencionou, né, que os apoiadores estavam combinando o que eles iam gritar
quando Trump se aproximasse, e uma das hipóteses era o fight, né? O lute, lute, ele repetiu 3 vezes naquela ocasião. No mais, é o discurso de sempre, né, de Donald Trump, especialmente com ênfase na questão da imigração. Mano, olha quem fala de cara batida. O cara que é idoso fazendo 3 comícios por dia em 3 estados diferentes até as 3 horas da manhã há pelo menos 2 meses. E a jornalista que trabalha sentadinha tá achando o Trump meio abatido. É óbvio que ele vai estar cansado. Não é por causa de estar pensando que será derrotado. Parem de ser torcedores e passem a fazer jornalismo, meu Deus. Bem está o boneco de ventríloco, né? Mas o melhor ficou para o trenzinho da alegria nos Estados Unidos. Um dos jornalistas foi à Pensilvânia e entrevistou um porto-riquenho, achando que ele ia declarar voto na Kamala por causa da piada com Porto Rico feita durante um comício do Trump. A resposta que ele tomou foi linda. Lo que me está afectando diariamente, la gasolina, el costo de la comida, bueno, el carácter de la persona. Lo que todo el mundo está quejándose sobre texteando y mandando esas cosas insignificantes. Lo más importante es lo que me está afectando diariamente. Las cosas que han dicho los apoyadores de él, sí, sobre Puerto Rico, como una isla de basura, pero eso es cosa de... ¿Cómo tú has escuchado? Sí. ¿Cómo explica eso? Un comediante y a veces dicen cosas vulgares o ofensivas o algo así. Y si uno lo coge serio, tiene que tener la piel más fuerte. ¿Eso no te afecta para cambiar la decisión? No, nada, para nada. Chupa, militante! Tentou virar o voto e se deu mal, hein? Um homem conservador e sensato. Muy bem dicho. Esse aí é mais inteligente que toda a equipe da Globo News junta. O blogueiro brasileiro militando em terras estrangeiras e tentando influenciar o voto dos eleitores foi frustrado pelo eleitor, que falava de problemas cotidianos. Aí o blogueiro mudou de assunto apelando para o sentimentalismo barato e se deu mal. O eleitor está sentindo no bolso o quanto esse governo democrata está sendo prejudicial às suas finanças. Fazer piada contra seu país se torna algo irrelevante. Agora, coisa linda mesmo, foi quando a apresentadora e assistente de palco do Lula, Andréa Sadi, convidou um jornalista americano, Brian Winter, e ele disse ao vivo que Trump pode sim ganhar e disse que a economia estava bombando com o laranjão. Que o Trump leve a eleição. E quando você fala disso, você está querendo dizer que as pessoas, quando olham para a Kamala e preferem o Trump, é porque eles acham que no governo Trump eles estavam melhor do ponto de vista econômico, é isso? Esse número que eu falei, os 26% de satisfação com o país, estava em 45% em fevereiro de 2020, que foi o mês antes da pandemia, e tinha crescido nos meses anteriores. Então, o americano, quando diz que estava bastante contente durante os anos Trump, especialmente antes da pandemia, as pesquisas confirmam isso. O público falava, pensava aquilo na época. A cara de bunda do Guga quando ele fala. Esqueceram de combinar com o gringo, né? É, militante, ao vivo não tem como esconder a verdade. Imagina o ódio corroendo o peitinho desses dois. Ai, meu Deus! Mais 1 minuto de entrevista e o Guga ia chorar de novo. Kamala é uma porcaria? Sim, mas não se desesperem, jornalistas. Aí vem a Sandra Coutinho para fazer sua análise genial. Pelo menos não são 2 homens brancos. Tá 55-45 em relação à Kamala. 55% das mulheres votando em Kamala e 41% dos homens. E a proporção se inverte quando a gente fala do Donald Trump. Mas a grande questão que eu acho é que essa masculinidade tóxica tem muito a ver com o lema de campanha, Make America Great Again.
Ou seja, é uma visão do passado. Um dos fatores que animaram os eleitores a, pelo menos, ouvir a Kamala Harris, como você estava dizendo, é o fato de não ser mais uma corrida entre dois homens brancos com mais de 70 anos. Kamala Harris é relativamente jovem, como a gente estava falando, ela tem 60 anos, mas Barack Obama tinha 46, né? Quer dizer, já, os candidatos na faixa dos 40... John Kennedy também tinha na faixa dos 40. Então é muito surpreendente que hoje a gente acha... Bill Clinton também. Então a gente hoje achar que 60 anos é jovem... Essa ladainha de pauta identitária de novo. Ninguém mais aguenta, meu Deus. Dona Sandra, cuidado com a brancofobia e o etarismo, hein? Além do mais, se você não é um homem, você não tem lugar de fala, minha senhora. A Globo News foi procurar encrenca ao vivo e conseguiu. Os jornalistas saíram humilhados e acabaram ficando com cara de bunda ao ouvir gente elogiando Trump. Isso é TV ao vivo. A realidade se impõe. Tá nervoso? Eu também. Mas até agora todos os sinais estão maravilhosos. Eu tô otimista. Os números em estados-chave mostram Trump à frente. O comparecimento dos republicanos está altíssimo. E o mais importante, os militantes da Globo News estão desesperados. Entenda como isso é bom. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.